Olá pessoal, tudo bem? E vamos para mais um passo a passo. E o passo a passo de hoje será essa linda maletinha, a maletinha Aurora. Ela pode ser feita térmica ou não. Tem uma abertura frontal bem interessante. E aqui no passo a passo nós vamos fazer térmica, certo? Então vamos lá para os materiais que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de vivo, é opcional, tá? Pode ou não utilizar, do recorte sublimado que você vai encontrar no nosso site. Se você for fazer térmica, vamos precisar do Etaflon e uma fita dupla face, zíper, alça, o forro. Como vai ser térmica, eu vou utilizar o bagum para ele ficar impermeável também, e 2 cursores. Então, vamos lá para o passo a passo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar preparando a nossa maletinha, certo? Com o quê? Vamos precisar cortar os forros no mesmo tamanho dos nossos recortes sublimados, certo? Nesse caso, vou utilizar o bagum. O que nós vamos precisar fazer também? Cortar o Etaflon, que é esse material aqui que deixa térmico. Então, nós vamos cortar o Etaflon. Ó, cortar sempre 1 a 1,5 centímetro menor. Para quê? Para na hora que a gente for costurar, a gente não costurar em cima aqui do Etaflon, certo? Para ele não ficar muito grosso, principalmente para quem for fazer em máquina doméstica. Então vamos fazer assim. E para fixar o nosso Etaflon aqui, o que nós vamos utilizar? Fita dupla face, certo? Que aí ele fixa para ele não correr na hora de a gente costurar e colocar o forro. Então vamos fazer isso em todas as partes da nossa bolsa. Ó. Esses aqui são os nossos espelhos, que são iguais. Vamos fazer também no nosso fole, que é esse aqui, ó. Vamos fazer em toda a extensão. E esse aqui eu deixei separadinho, ó, para explicar para vocês como vai funcionar. Tá vendo que tem uma marcação aqui, ó, e é um pouquinho menor? Aqui a gente vai recortar ele, certo? Então vamos lá recortar. Aí essa partezinha aqui vai ser a nossa tampa. Pronto, ficou esse espacinho em branco aqui. Vamos cortar também, que não faz parte do nosso modelinho. Pronto. Aqui um detalhe, pessoal. Essa aqui é a única parte que a gente não vai colocar o Etaflon. Por quê? Porque ela é muito pequena, então ela não vai fazer diferença se a gente colocar. Porém, essa vai ser a nossa tampa principal. Ela a gente já vai colocar o nosso Etaflon. Aqui, ó. Eu deixei para fazer junto com vocês, ó. Então, vamos virar aqui, ó. E depois vai vir, vamos encaixar o nosso Etaflon aqui. Eu vou utilizar uma dupla face, essa aqui é bem larga, mas não precisa ser larga assim, pode ser a tradicional, tá, pessoal? Vou colocar um pedaço aqui, não precisa nem ser em todo, tá? É só o suficiente para ele grudar. Aí a gente vai passar bem a unha aqui para ela fixar e a gente poder tirar o papel sem muito trabalho. Pronto. Agora a gente vai tirar e vai ficar somente a cola. Isso, ficou somente a cola. Agora a gente vai vir aqui, ó. E cuidado, hein, que quando fixa, aí depois é ruim de tirar. Então o certo é já acertar na primeira, ó. Fixou aqui, ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer o quê? Colocar os forros nessas peças aqui. Então, vamos lá. Já deixei separado forro a forro. Então, como que nós vamos colocar esse forro aqui, ó? E passar a costura de segurança. A parte de plástico principal sempre
para baixo. Então vamos lá levar para a máquina. Se alguém quiser prender com os prendedores, pode prender, não tem problema. Esse aqui ó, pode até deixar um ponto maior, que é só para a gente poder fixar mesmo o nosso forro. E para quem não for fazer térmico, não tem problema. Qual vai ser o diferencial? Só não vai precisar do Etaflon. Esse vai ser o diferencial. O resto vai ser tudo da mesma forma. Pronto. Então vamos fazer isso e vamos o quê? Refilar em volta. Quem já quiser adiantar e cortar no mesmo tamanho da nossa peça, pode, tá? Eu que cortei maior aqui, mas não tem essa necessidade de cortar tão grande. Pode já cortar no formatinho para evitar trabalho. E não ter desperdício de material também. Ó, então ele vai ficar assim, ó. Parte principal, o nosso forro e o Etaflon por dentro, ó. Tá vendo, ó? E nas pontinhas ficou tudo bonitinho. E nós vamos fazer isso em todas as peças. Inclusive nessa daqui também, essa vai o forro, certo? Então já vai aplicar em todas as peças o nosso forro dessa forma. Então vamos lá, já colocamos o forro em todas as nossas peças, ó. Essa aqui que não vai o Etaflon, ó, ficou dessa forma. Vamos aplicar o forro e depois recortar. Então todas as peças já com forro, ó, tudo maravilhoso. Então vamos separar a nossa parte de baixo e os espelhos. E vamos pegar o quê? Na nossa parte da tampa. Aqui, ó, nós vamos aplicar o zíper e o vivo, tudo no mesmo período. Então, vamos lá. Já deixa eu preparar aqui, ó, o meu zíper e também o meu vivo. Já coloquei o calcador de vivo para a gente poder fazer essa aplicação. A aplicação do vivo vai ser na nossa tampa somente. Então, vamos lá. Então, vou pegar o vivo. Primeiro a gente vai aplicar o vivo na nossa tampa. Em toda a extensão da nossa peça. Aqui na curva, cuidado, ó, pode ir fazendo bem devagar. Para quê? Para a gente fazer a curva mesmo no nosso vivo. Para quem quiser, pode fazer aqueles piquezinhos para ele fazer a curva, mas não é necessário. Chegou ali na curva, pode ir mais devagar, não tem problema, para aquela curva sair perfeitinha. Pronto. Aí agora, vivo aplicado. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Já tá tomando forma a nossa tampa. O que que nós vamos fazer aqui agora? Aplicar o zíper por cima. Então vamos pegar o nosso zíper. Eu sempre gosto de deixar uma quantidade ali, ó, sobrando. E vamos fazer a aplicação. Desculpa. Fazer a aplicação do zíper. Não precisa ter pressa, gente. Não precisa esticar o zíper, certo? Porque esse aqui já é mais delicado. Cuidado para não prender o zíper, principalmente nessa curvinha aqui, ó. Tá? Vai girando, costurando. Fazendo com calma. Aí vocês vão me perguntar, Henrique, precisa ter o calcador de vivo? Olha, gente, até dá para fazer sem. Por exemplo, com um calcador de zíper, que é específico de zíper, que é aquele fininho. Tem pessoas que usam aquele para colocar o vivo. Dá também.
Caso você não tenha disponível aí o de vivo, ó. Então ele ficou dessa forma. Nós podemos cortar esse excesso. Ó, ele vai ficar assim. O que nós vamos fazer agora? Vamos abrir tudo aqui, ó. Certo? Vamos abrir essa parte, deixar essa aqui de lado e vamos pegar essa outra parte aqui e aplicar o nosso zíper aqui. Agora somente o zíper sem o... Opa! Sem o vivo. Opa! Desse lado aqui, ó. Já estava colocando do lado errado. Então vamos aplicar aqui, ó. Aí nesse caso nós vamos precisar trocar o calcador novamente e colocar o calcador comum ou o de zíper, para quem tiver o calcador específico de zíper. Aqui eu não tenho, mas pode ser o tradicional também, não tem problema. Qual o diferencial do calcador de zíper? Ele é mais fininho, então ele fica muito mais justo no zíper, certo? Esse é o diferencial. Então, vamos lá. Vou aplicar aqui, ó, o meu zíper, certo? Faz um retrocesso no começo. Pronto. E vai aplicando, ó. Na curva aqui, gente, ó, faz com cuidado, mantendo a curva, certo? Quanto mais certinho ficar, melhor vai ser o acabamento da nossa peça. Essa curvinha aqui é meio chatinha, mas ela sai. Saiu aqui a minha linha. Vamos continuando. Pronto. Finalizamos. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar os nossos cursores. Eu vou utilizar 2 cursores. E vamos encaixar essa parte aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos precisar alinhar, ó. Certo? Vamos precisar alinhar a nossa parte. Então, vou cortar um pedacinho aqui para a gente poder colocar. Essa partezinha aqui, gente, pode ser um pouquinho mais chatinha de fazer. Por quê? Nem sempre na primeira que a gente encaixa, ele vai ficar alinhado. Certo? Ó, tá vendo, ó? Aqui, que ele ficou torto, então a gente precisa colocar até ele ficar alinhado. Esse é o diferencial aqui da peça, então ele não pode ficar desalinhado. E às vezes a gente precisa ir encaixar 2, 3 vezes, não tem problema. O importante é ele ficar alinhado no final. Ó, aqui, ó, ainda não foi, hein? Ainda ficou um pouquinho desalinhado. Vou até cortar um pouquinho mais. Aqui essa parte. Para a gente poder alinhar melhor. A gente vê mais ou menos o quanto que a gente vai precisar alinhar e vai ajustando. Então essa parte não tem jeito, tá, gente? É tentativa ali e erro, certo? O ruim desse bolso é isso.
Ó, aí agora eu entrei demais. Então eu vou vir com outro zíper aqui, ó. Puxar um pouco mais. Tá, eu poderia ter tirado os dois, tá, gente? É o que... Agora ficou ok. Deixa eu ver. Sim, agora ficou ok, gente, ó. Tá vendo? Ficou alinhado ali. É isso que a gente precisa. Aqui, ó, vai sobrar um pouquinho nessa parte de cima e nessa outra aqui. Não tem problema, tá? Na hora que a gente for encaixar a nossa peça, ele vai dar somente nessa medida. Essas aqui que sobrou, não tem problema, a gente vai refilar depois. Então, bateu aqui, o que nós vamos fazer? Recolocar os cursores. Aí, nesse caso, vai ser um de cada lado. Então, vou colocar um para um lado e um para o outro. Pronto. Nossa tampa já está pronta. O que nós vamos fazer agora? Vamos montar o meio da nossa maletinha. Então, vamos para o próximo passo. Então, já fizemos a parte da aba da nossa peça. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vendo? Ela tá meio... Nós vamos fazer o quê, ó? Vamos virar mais ou menos o vivo, certo? Aqui. Vamos deixar mais justo o zíper e só vamos passar uma costura de segurança aqui. Porque na hora de fechar, a gente vai precisar que essa parte aqui esteja estabilizada. Cuidado, gente, na hora de passar aqui, ó, em cima do vivo e em cima desse zíper, certo? Ó, a gente só vai estabilizar a nossa peça. Ela vai ficar assim, ó. E vamos fazer isso dos dois lados. Uma coisa importante, tá? Para vocês que estão aí. É bem legal passar um viés aqui, ó, para dar aquele acabamento top, certo? Então aqui, ó, vou virar, ó, tá vendo? Ó, o vivo ele já vai para um lado. A gente vai deixar ele para um lado só para a gente poder... Aqui, ó, pro outro lado. Para ele poder ficar mais fixo, certo? Para a gente estabilizar essa parte aqui na hora da gente montar. Então vamos lá costurar. Cuidado com esse retrocesso, gente. Com a agulha também. Pode fazer com bastante carinho, viu? Aí, ó. Pronto. Estabilizei aqui, ó. Não vai ter problema de soltar. Ó, pronto. E já tá certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar essa parte maior aqui, que é o fundo da nossa bolsa. E vamos, ó, colocar aqui por cima. Nós sempre vamos medir a partir dessa parte de baixo, tá? Porque se aqui nessa parte de cima sobrar um pouquinho, não tem problema, a gente refila, certo? Então vamos aplicar a partir da parte de baixo. Faz um retrocesso ali no começo. Aí nessas costuras, pessoal, vocês podem todas finalizar com um viés, tá? Não precisa deixar assim, ó, no seco. Então fiz isso de um lado, aqui, ó, a gente já pode até fazer o quê? Fazer um pesponto. Precisa fazer esse pesponto, Henrique? Não, mas fica legal. Então já vamos fazer o pesponto aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa, ó, só virar e encaixar. Ó. Sempre lembrando, ó, de deixar mais ou menos o mesmo espaço. Ó. Se a gente começou aqui dessa parte de baixo, então vamos começar da parte de baixo também. Se sobrar um pouquinho ali em cima, não tem problema, que essa parte a gente retira.
gente alinha com a parte de baixo. Ó. Comecei por cima, mas estou alinhando com a parte de baixo. Retrocesso ali e vamos passar aquele pesponto agora. Agora vocês viram por que a gente tinha que deixar aquela margem ali, ó, de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm do Etaflon? É para a gente fazer essas costuras e não costurar em cima do Etaflon. Ah, Henrique, mas por que não costurar em cima do Etaflon? É mais, pessoal, por conta de ficar muito grosso. Se você estiver costurando numa transporte duplo, numa máquina de braço, tranquilo, não tem problema. Pode cortar o Etaflon do mesmo tamanho que ela vai passar tranquilo. Mas se você estiver numa reta industrial ou numa doméstica, aí vai ficar enrolado porque vai ficar muito grosso. Então aqui, gente, basicamente, ó, já tá pronto o corpo da nossa bolsa, certo? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou uma partezinha, não tem problema. A gente vai refilar essa parte, tá? Essa partezinha que ficou a mais, não tem problema. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos medir, fazer a marcação, costura com costura aqui, certo? Costura com costura e fazer um pique. E na parte de baixo também. E vamos fazer isso dos dois lados, que são as marcações para a gente colocar o nosso vivo. Eu gosto de trabalhar, gente, com o vivo sempre no corpo da bolsa. Certo? Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o vivo. Então, vem comigo. Pronto. Agora eu troquei o meu calcador para o calcador de vivo para a gente colocar o vivo no corpo da nossa bolsa. Então aqui, ó, eu vou começar. Lembra o pique que a gente fez? Então a gente vai começar pela parte de baixo, aplicando o nosso vivo. Então vou pegar o pique que a gente fez e vou aplicar o vivo a partir dele. Vou dar mais ou menos uns 3 centímetros para começar, para a gente fazer a finalização. Então vou aplicando o meu vivo em toda a extensão da nossa peça. Aqui, ó, gente, é bem importante, tá? Muito cuidado quando for passar aqui, ó. Por quê? Aqui já fica mais grosso, então passa com bastante cuidado, ó, para não ter perigo de a gente quebrar a agulha. Aqui naquela partezinha que tava a mais, ó, tá vendo? Já tá ficando para fora. Então a gente vai seguindo a linha da nossa peça. Chegou na parte do zíper de novo, ó, cuidado. Ó. Aqui, ó, para quem quiser, pode, em vez de dar retrocesso, para não ter perigo de quebrar a linha, a gente pode passar novamente, ó. Acabou a bobina da minha máquina, bem na partezinha ali do zíper. Então vamos repassar. Então aqui, ó, a gente passa com cuidado, gente, em cima dessa parte. Para quê? Para não ter perigo de quebrar nossa agulha. Passou, em vez de fazer retrocesso, que é mais fácil de quebrar a agulha no retrocesso, a gente pode simplesmente, ó, passar novamente, ó, certo? Porque é muito mais fácil quebrar a agulha fazendo retrocesso do que passando normal. Então, e agora a gente vai finalizar aqui, ó, que é mais tranquilo. E vamos finalizar aqui, ó, cortar no meio a meio. Essa finalização aqui eu posso fazer com bagum. Eu estou utilizando um bagum preto ou com plástico cristal, que é transparente e fica com um acabamento legal também nessa parte. Caso não tenha um acabamento da mesma cor do nosso vivo, que é difícil manter, né, gente? O bagum de todas as cores só para essa finalização. Aí o plástico cristal também dá um acabamento legal. Então aqui, ó, o corpo da nossa bolsa já está pronto.
a gente só vai fazer o quê? Colocar o vivo do outro lado. Aqui eu já adiantei e já coloquei o vivo do outro lado também. Lembra aquela partezinha que estava a mais? Ó? Agora a gente já pode refilar ela, ó, e igualar tudo. A gente pode deixar só essa partezinha do pique, só para a gente não precisar refazer o pique com a marcação. Pronto, ó. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos já fechar a nossa maletinha Aurora. Então, vamos comigo para o próximo passo. E antes de fazer o fechamento da nossa maleta Aurora, nós vamos precisar fazer o quê? Colocar a alça no nosso espelho, certo? O que nós vamos precisar fazer aqui, ó? Vamos precisar fazer pique dos 4 lados. Então, vou dobrar ali ao meio, né? Para encontrar o meio da nossa peça. E vou fazer pique dos 4 lados. Em cima, embaixo e nas laterais também. Pronto, agora vamos colocar a nossa alça. Eu estou utilizando aqui, ó, 34 centímetros de alça. Então, 34, 35 centímetros, certo? Da parte do pique aqui, vamos marcar o quê? Mais ou menos 4 centímetros e aplicar a nossa alça, certo? Aqui eu já estou com o calcador de vivo para a gente começar a fechar nossa peça. Então, 4 centímetros a partir do pique. Vou marcar mais 4. E aplicar nossa alça. E vou fazer isso dos 2 lados. Ó. E ele vai ficar assim, ó. Certo? Já com a alça. Agora sim, nós vamos começar a fechar a nossa maletinha. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a partir do pique. Para quem quiser, pode ir colocando o quê? Os prendedores em volta de tudo. Ou já começar a fechar direto. Então, vamos fechar essa maletinha? Então, vamos lá para o fechamento da nossa malinha. Para quem quiser, ó, pode colocar com os prendedores. Ó. Bateu tudo certinho, aí só começar a fazer o fechamento. Para quem não quiser, não tem problema, pode fazer direto também, certo? Igual a gente vai fazer aqui. Eu acostumei a fazer sem os prendedores, então por isso eu vou fazer sem. Então vamos lá. Vou deixar a marcação que estava aqui mesmo e já levar para a máquina. Não precisa ter pressa, gente, porque aqui ela já fica um pouquinho mais grossinha. Principalmente na curva, gente, tá? Não precisa ter pressa. Vendo se os piques estão batendo, todos bonitinho. Bateu um piquezinho, já vamos lá dar uma olhada para ver se vai bater o outro. Chegou aqui perto do zíper também, cuidado! Para passar por cima. Por que fazer os piquezinhos, aliás, os prendedores, prender com os prendedores fica mais fácil. Ó, a gente não precisa ir ajustando, porque com os prendedores já vai ficar justinho. Então, por isso, os prendedores auxiliam bastante, certo? Mas se alguém já tiver acostumado a fazer assim, não tem problema. Ó, nas curvinhas, ó, cuidado, principalmente ó, aqui, ó, que passa na curva,
em cima do zíper. Então já fica um pouquinho mais grosso. Para quem trabalhar com agulha número 18, às vezes até uma 20 ajuda, tá? Ó, batendo tudo certinho, bonitinho, como deve ser. Vamos ajustando ali, ó. Pronto. E já fechamos um ladinho. Olha só como tá ficando essa maravilha. Então agora é só fechar o outro lado e vai estar pronto a nossa malinha. Então vamos lá fechar esse outro lado. Então aqui já finalizamos, ó. Fechamos dos dois lados, bateu tudo certinho. Para você que está em casa, para finalizar, vai passar aquele viés em volta de tudo para ficar aquele acabamento top. Agora vamos desvirar essa maravilha aqui para ver como que ficou. Mais uma vez lembrando para você que tem secador de cabelo em casa, pode fazer o quê? Dar uma esquentadinha no material que fica muito mais fácil de desvirar. Ainda mais esse aqui que tá um pouquinho mais grosso, mais rígido, né? Por conta do Etaflon. Mas ficou uma linha térmica incrível, gente. E pode ser feito com outras estampas. Inclusive, a coleção já tá lá no site. Essa aqui é a maletinha Aurora, maleta Aurora. Gente, fica incrível. Um tamanho bem legal para levar marmita e essas coisas, ó. Fica incrível o resultado, pessoal. Vou fechar para vocês verem como ficou, mas já dá para ver, ó, que ficou maravilhosa, gente. E uma térmica, ó. E para quem quiser uma alça maior, a gente utilizou o quê? 35 centímetros. Achou pequena? Pode colocar 40, 45 centímetros, não tem problema. Mas olha só esse resultado, hein, pessoal? Olha só. E aí, o que vocês acharam disso aqui? Gostaram? Então já comenta aí, já compartilha com a amiga costureira para também fazer essa maletinha incrível que é a maletinha Aurora. E dá para fazer sem ser térmica também. Olha só. Incrível, não é mesmo? Para adquirir no seu ateliê também, só entrar em contato com o nosso WhatsApp que vai estar aqui na descrição ou então pelo nosso site